Prezados amigos, novamente estou tendo o privilégio de poder partilhar com vocês algumas mensagens especiais que Deus tem nos dado através da sua palavra. Eu gostaria de meditar num verso que Paulo fala na carta a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Minha tradução diz assim: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Todos nós aqui fomos convidados por Deus a participar do ministério. Isso é um privilégio. Independentemente se estamos trabalhando assalariados ou não, é um grande privilégio desenvolver esse ministério na obra de Deus. Um pouquinho antes dessas palavras, Paulo dá como se fosse uma última exortação a Timóteo. Ele fala para Timóteo que ele deve pregar a palavra. Em tempo, fora de tempo, e ele deve exortar com toda longanimidade e doutrina. E ele adverte que haverá um tempo em que as pessoas não irão suportar a sã doutrina, iam buscar os seus próprios mestres, eles gostarão de ouvir aquilo que lhes apraz. Em suas palavras, terão coceira nos ouvidos. E vão se recusar a ouvir a verdade. É diante desse conselho que Paulo sumariza e diz: Mas você faça, e aqui ele coloca 4 coisas. Primeiro ele diz: Sê sóbrio. A palavra sóbrio aqui no grego é nefo. Ela, no sentido primário dela, ela diz aquele que não está ébrio. Mas ela tem, no sentido figurado, simbólico, e nos escritos nós temos ali de Filo, Tácito e tantos outros que eram contemporâneos de Paulo, ela tinha um sentido de alguém que era temperante em todas as coisas, na sua maneira de agir, falar, proceder e etc. Ou seja, Paulo está chegando para Timóteo e dizendo: olha, você tem que cumprir o seu ministério, você tem que pregar, mas seja moderado, seja temperante, exerça o bom senso. Esta mensagem de Paulo é muito importante não só para os seus dias, principalmente para hoje, considerando que parte daquilo que ele diz que ia chegar um momento que as pessoas não iriam suportar a sã doutrina, eu creio que nós estamos nesse momento. Um mundo individualista que cada um quer fazer o que bem lhe apraz. E pregar o Evangelho para uma pessoa pluralista, individualista, que não está preocupado com Deus. Não é algo tão fácil e algo tão simples. E por isso que precisamos de muita sobriedade, temperança, equilíbrio, amor, para poder atingir essas pessoas. A segunda coisa que Paulo orienta Timóteo é: suporta as aflições. Sabe, às vezes algumas pessoas pensam que estar ao lado de Deus exime o ser humano de sofrer. Nós vimos algumas mensagens que foram colocadas aqui no grupo e propriamente apresentam que isto não é verdade. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós somos convidados a, com o poder do Espírito, seguir o exemplo do Mestre e suportar as aflições. Paulo mesmo disse em Romanos, no capítulo 5, que ele não se gloria apenas na graça que ele está, mas ele se gloria nas tribulações. Eu digo para vocês que ainda eu não cheguei nesse ponto, não cheguei nesse momento. Se gloriar nas tribulações.
Eu ainda estou mais aqui no que Paulo diz, né? Olha, suporta as aflições. Vai ali, vai devagar. E quando nós decidimos pregar o Evangelho, fazer o trabalho do evangelista, pregar as boas novas, nós fatalmente passaremos por tribulações, porque nós vamos ser o motivo pelo qual o inimigo vai buscar derrubar. E as provas são muitas. Vão desde problemas físicos, calamidades como estamos vivendo, perda de entes queridos, perca de saúde, blasfêmias, pessoas tentando nos colocar para baixo e tantas outras coisas. Mas aqui Paulo diz, olha, suporta as aflições. Aqui a palavra kakopatel, onde kako é mal, ruim, patel são as paixões, ele está dizendo, olha, quando vier aquele desejo de você se irar, praguejar, espera, fica tranquilo, use a sua sobriedade e controle os seus impulsos. E aí ele recomenda, faça o trabalho de um evangelista. Sabe, como adventista, como nenhum outro povo, tem tantas boas novas, tantas coisas boas para passar como nós. Hoje, diante de tantos problemas, nós temos uma mensagem não só que Cristo morreu por nós, mudou o nosso destino, mas também ele promete que mesmo nesse mundo de pecado, nós podemos ter uma vida mais equilibrada, paz com Deus, através do seu poder e do poder do Espírito. Seguindo o seu plano para nós, seu plano de um estilo de vida melhor, nós poderemos ainda aqui usufruir um pouquinho desta alegria e dessa bondade, essa paz que ele concede. E aí que ele termina com a seguinte frase: cumpre cabalmente, cumpre bem o teu ministério. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para a palavra, é uma palavra composta, que é pleroforel, ou seja, plero de cabalmente, completamente. E forel aqui tem o sentido de cobrir, de vestir, num de seus sentidos. Ou seja, que o seu ministério seja aquilo que lhe cubra plenamente. Nenhuma outra coisa na vida, de negócios ou etc., seja mais importante que o seu ministério. Ao estar aqui na universidade, a minha preocupação sempre é preparar pessoas que venham ser servos, ministros de Deus, independentemente da profissão que escolha. Que cada um de nós possamos seguir o conselho de Paulo, buscar o bom senso, temperança, o equilíbrio, a sobriedade em Deus. Buscar em Deus o poder para suportar as zombarias, as aflições e os problemas que o inimigo traga. E sejamos agentes de boas novas, pregando o Evangelho ao mundo, e que isso revista toda a nossa vida. E assim, a nossa vida seja uma vida de serviço, que ministério aqui é diaconia, é servir. E aonde quer que estejamos a serviço do Mestre. Que Deus nos abençoe nesse dia.